Nosso evangelho de hoje é Mateus 15, de 29 a 37, quarta-feira da primeira semana do Advento. Hoje é dia de São Nicolau, bispo. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Existe uma conexão direta deste texto com Isaías 25, de 6 a 10, no qual se diz que o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele eliminará as correntes, enxugará as lágrimas e acabará com a desonra do seu povo. Esse é o Senhor que deve reinar sobre o povo e que merece a adesão de todos. É o Senhor libertador, é o Salvador, o amigo, solidário, justo e misericordioso. Em Jesus Cristo já temos aquele pelo qual se realizarão esses anseios. Numerosas multidões se achegaram a Jesus. Interessante, multidões de coxos, aleijados, pobres, cegos, mudos e doentes de vários tipos de doenças estavam aos pés do Senhor. Pareciam discípulos esperando, antes de tudo, sua palavra, sua atenção, seu olhar afetuoso, seu abraço amigo e sua acolhida misericordiosa. Depois, a cura de seus males. O que acontecia ali era a manifestação de um Deus apaixonado que não teme se misturar com os pecadores, com os marginalizados, os sem nome, sem vez nem voz. O Deus Salvador, dando ao homem a possibilidade de uma vida nova, de uma nova esperança, de um futuro pleno. Em Jesus, aquelas multidões encontraram abrigo, consolo, libertação e direcionamento. Jesus alimentou a alma de todos de esperança, de sonhos possíveis, de possibilidades jamais vistas e provadas de um novo vigor. E deu-lhes a graça de pensar na salvação, e o povo glorificava a Deus. Jesus tem compaixão da multidão, que não tem comida, não tem esperança, liderança verdadeira, respeito à sua dignidade e à sua vocação para a comunhão com Deus. Por isso, convoca seus discípulos, aponta para eles a necessidade do povo e o seu ardente desejo de ajudá-lo. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho, disse o Senhor. Diante do desejo de Jesus, existe a dificuldade apresentada pelos seus discípulos,
sobre onde conseguir alimento no deserto e ainda mais para tanta gente. Era algo impossível, impensável. Aqui se encontra a limitação do homem, sua lógica, sua pequenez. Jesus ultrapassa os limites humanos, sua lógica e seus desejos, porque acredita na força do amor, da verdade e da vida. Acredita que para além do visível existe Deus, que de tudo cuida e é providente, que jamais abandona os seus e espera somente que o homem nele confie totalmente. Jesus está dizendo aos discípulos: crede e vereis acontecer as maravilhas do Senhor vosso Deus. Quer dizer, é um chamado à fé, uma fé confiante, de adesão total. Os 7 pães indicam plenitude, perfeição. Deus é todo para salvar o ser humano e realiza de modo perfeito sua obra. Multiplicar os pães é o mesmo que dizer que Ele é o Senhor da natureza, que pode transformar o que lhe convém para o bem de quem Ele ama, mas ao mesmo tempo indica que Ele mesmo é o pão de uma nova vida, da vida eterna, que Ele mesmo será o pão para todos os que nele crerem e forem batizados, que se tornarem seus verdadeiros discípulos, pois quem dele se alimenta viverá para sempre como um homem novo. E esse é o grande discurso de João no capítulo 6, a partir do versículo 53. Uma vez alimentados de Cristo, especialmente pela Eucaristia, já que o texto faz uma referência a esse grande banquete salvífico, o cristão se torna responsável pela alimentação dos demais irmãos. Cristo faz a sua parte e envia os seus para fazê-la, para cumpri-la também. Aqui entra a missão dos discípulos. Eles mesmos devem distribuir o pão da salvação, confiantemente, colocar-se a serviço, doar-se à missão, fazer-se servo, a fim de que o desejo salvífico de Deus seja realizado na história. Na cabeça de um discípulo, o verdadeiro bem é a salvação. Então, isso é o pão mais importante. É claro que dentro deste objetivo existem as coisas mais urgentes do ponto de vista material, a alimentação física, as necessidades físicas. Muito bem, mas o foco, o objetivo, a mesa é aquela salvífica. E dela devem participar todos os que se converterem, que acolherem a vontade de Deus. Os famintos de salvação devem encontrar nos discípulos a condição da realização desse objetivo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.